Existe algo na parede da sua casa que você provavelmente já olhou e sentiu uma vontade enorme de limpar. Uma pequena estrutura feita de barro úmido que secou com o tempo. Ela tem um formato tubular, uma textura áspera ao toque, talvez do tamanho do seu polegar. Ou pode ser um grupo delas empilhadas, parecendo um estranho órgão de tubos artesanal pressionado contra a parede da sua varanda, no canto da sua garagem ou sob as frestas do seu telhado. Visualmente, parece apenas uma sujeira incômoda, um monte de lama seca que não pertence à sua casa, um pequeno problema estético esperando para ser removido. E se o seu primeiro instinto, ao se deparar com essa estrutura, foi procurar uma espátula no armário para raspar tudo e limpar a parede, pare agora mesmo. Porque o que está guardado dentro desse pequeno ninho de barro é um dos eventos ecológicos mais extraordinários, complexos e, para alguns, perturbadores que ocorrem dentro dos limites da sua propriedade. E se você decidir destruir essa estrutura, estará eliminando um dos maiores aliados silenciosos que você tem no seu quintal. Hoje nós vamos abrir esse ninho de barro juntos. Vamos investigar em detalhes o que está escondido ali dentro, descobrir a identidade da criatura que o construiu e entender os motivos por trás desse comportamento de uma forma que vai te surpreender de verdade. E até o final deste vídeo, você vai compreender perfeitamente por que os biólogos e naturalistas mais experientes do país tomam a decisão consciente e deliberada de deixar essas estruturas exatamente onde estão, intocadas. Vamos começar identificando a arquiteta por trás dessa obra. Esse ninho de barro foi construído por uma vespa de barro, também conhecida popularmente no Brasil como vespa oleira, vespa amassa-barro ou vespa taranta. Cientificamente, a maioria dessas vespas pertence às famílias Sphecidae e Crabronidae, e elas são encontradas em praticamente todas as regiões do território brasileiro. Espécies como a Selifron fistularium ou a Selifron asiaticum, conhecidas por suas pernas longas e cintura extremamente fina, são vistas com frequência em ambientes urbanos e rurais. Elas colonizam quase todos os locais onde os seres humanos erguem estruturas físicas, casas, celeiros, varandas, garagens, telhados e até a parte inferior de pontes e viadutos. A primeira grande revelação sobre as vespas de barro, e este é o fato que mais choca as pessoas, é que elas não têm absolutamente nada a ver com as vespas e marimbondos sociais dos quais você costuma ter medo. Os marimbondos, caçadores sociais, que vivem em colônias populosas com centenas de indivíduos, são naturalmente agressivos. Eles vão te picar se você se aproximar do ninho deles. As vespas de colônia defendem suas casas com uma ferocidade genuína. São esses insetos sociais que deram a fama ruim a todas as vespas do mundo. No entanto, a vespa de barro vive em uma realidade biológica completamente diferente. Ela é uma criatura solitária. Ela constrói seu ninho sozinha, caça sozinha e cria sua descendência sozinha. Ela não tem uma colônia enorme para defender, não tem uma rainha vulnerável para proteger e não possui o instinto social de ataque coletivo. Para os padrões do mundo dos insetos, a vespa de barro é incrivelmente pacífica. Os entomologistas que se dedicam a estudar o comportamento dessas vespas relatam de forma consistente que conseguir fazer uma vespa de barro picar um ser humano exige um esforço físico de provocação muito grande. Elas possuem ferrão e veneno, sim, mas quase nunca usam contra nós. Você poderia ficar a poucos centímetros de um ninho ativo, observando a fêmea trabalhar na modelagem do barro, sem correr nenhum risco real de ser atacado. Ela está inteiramente focada em sua tarefa, e a tarefa dela não tem nenhuma relação com a sua presença. E qual seria exatamente essa tarefa tão importante?
É aqui que a história se torna fascinante. A vespa de barro adulta não habita o ninho que constrói. Ela não dorme ali e não o usa como abrigo pessoal. Ela gasta uma energia monumental construindo essa fortaleza de barro exclusivamente para seus filhotes. Filhotes que ela nunca chegará a ver ou conhecer. O ninho é, simultaneamente, um berçário blindado, uma despensa de alimentos frescos e uma cápsula do tempo. Tudo compactado em um tubo de argila úmida colhida e moldada à mão. Para compreender o que ela armazena no interior desse tubo, nós precisamos acompanhar a vespa durante sua jornada de caça. A vespa de barro é uma caçadora especializada em aranhas. Esta é a sua especialidade evolutiva, sua função biológica primária e o papel ecológico que ela desempenha no planeta há mais de 100 milhões de anos. Ela voa silenciosamente pelos cantos do seu quintal, procurando por aranhas de diversos tamanhos. Quando localiza uma presa, a vespa realiza um ataque rápido e desfere uma picada cirúrgica diretamente no sistema nervoso da aranha. Mas preste atenção, não é uma picada letal. O veneno da vespa de barro não foi feito para matar a aranha, mas sim para paralisá-la. A aranha atacada permanece viva, mas perde completamente a capacidade de se mover. Ela fica suspensa em um estado de coma, induzido, incapaz de reagir ou fugir. Como a aranha não morre, seu coração continua batendo de forma muito lenta, seus processos metabólicos mínimos continuam funcionando e, consequentemente, seus tecidos corporais permanecem frescos e hidratados por semanas. Se a vespa matasse a aranha na caçada, o corpo do aracnídeo entraria em decomposição em poucos dias, tornando-se impróprio para consumo antes mesmo do ovo da vespa eclodir. O veneno da vespa age como um conservante biológico perfeito. Depois de paralisar a aranha, a vespa de barro a carrega voando de volta para o ninho de barro. Ela empurra o corpo inerte da aranha para o fundo do tubo de barro e retorna ao jardim para caçar novamente. Ela repete essa rotina cansativa várias vezes. Algumas câmaras de barro são preenchidas com até 20 ou 30 aranhas paralisadas, todas amontoadas vivas e frescas no fundo do tubo. Quando a câmara está completamente cheia de presas, a vespa deposita um único ovo sobre o corpo da última aranha capturada. Em seguida, ela voa até uma fonte de lama, colhe uma pequena esfera de barro úmido e sela hermeticamente a entrada da câmara. Com o tubo fechado, ela passa a cursal a construir a próxima célula de barro ao lado. Quando o ovo finalmente eclode no interior do ninho escuro, a pequena larva da vespa se vê em um quarto fechado com um banquete vivo à sua disposição. Ela começa a se alimentar das aranhas paralisadas, uma por uma, da mais recente até a mais antiga. Cada aranha está perfeitamente conservada, mantendo o valor nutricional intacto, graças à precisão do veneno materno. A larva come com cuidado, evitando danificar os órgãos vitais das aranhas até o último momento, para garantir que a carne permaneça fresca até o final da refeição. Quando a larva consome a última aranha da câmara, ela tece um casulo de seda, entra no estágio de pupa e inicia sua metamorfose. Semanas depois, uma vespa adulta, totalmente formada, mastiga a tampa de barro endurecido e voa para fora, pronta para repetir o ciclo biológico no ambiente. Agora, vamos falar sobre a parte que afeta diretamente você, sua casa e sua família. Quais são as espécies de aranhas que a vespa de barro mais gosta de caçar no Brasil? Os biólogos que analisam o conteúdo desses ninhos em nosso país encontraram algo extraordinário. Embora as vespas de barro capturem aranhas de jardim comuns, como a aranha de prata ou pequenas aranhas saltadoras, elas têm uma preferência alimentar muito marcante por espécies que representam riscos graves de acidentes domésticos para os seres humanos. No Brasil, os ninhos de vespas de barro
costumam estar repletos de aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas popularmente como aranhas marrons, cujo veneno pode causar lesões necróticas graves na pele e complicações sistêmicas em humanos. Além disso, elas caçam intensamente a viúva marrom, Latrodectus geométricus, uma aranha que coloniza em massa os quintais, garagens e frestas externas das casas brasileiras. Deixe que essa informação assente na sua mente por um instante. A estrutura de barro na sua parede que você estava planejando destruir com uma espátula, aquela mancha feia perto da janela, está funcionando como um armazém de segurança, estocado com as aranhas mais perigosas da sua propriedade. A vespa de barro não é uma presença passiva ou neutra no seu quintal. Ela atua como um agente ativo de controle biológico de pragas, caçando especificamente as espécies que você mais precisa controlar, nos mesmos locais onde essas aranhas preferem habitar: cantos escuros de garagens, frestas de alvenaria e áreas sob telhados. Nenhum inseticida químico consegue atingir esses espaços ocultos com a mesma eficácia que a vespa. Nenhuma armadilha humana caça com tanta precisão milimétrica, e nenhuma intervenção química remove o problema de forma tão limpa. A vespa não apenas elimina as aranhas, ela as retira fisicamente do seu ambiente de convivência e as tranca dentro de um cofre de barro. Se você tem o hábito de limpar sua garagem e raramente encontra aranhas marrons ou viúvas marrons ali, a vespa de barro na sua parede pode ser a principal responsável por isso. Há um detalhe fascinante que acontece quando um ninho antigo e abandonado é aberto após as larvas terem completado seu ciclo e voado para longe. Se você abrir uma dessas câmaras velhas que não foram totalmente consumidas, poderá ver cair dezenas de aranhas secas, perfeitamente preservadas e mumificadas pelo tempo. Pequenas aranhas marrons, aranhas de jardim e até viúvas marrons mantêm as suas formas e cores originais de forma nítida, como se o tempo tivesse congelado para elas, no momento exato em que a vespa as picou. Esse ninho abandonado funciona como um arquivo biológico detalhado de todas as espécies de aranhas que viviam escondidas nas frestas da sua parede. Uma amostragem que nenhum levantamento científico feito por humanos conseguiria coletar com tanta precisão. Para muitas pessoas, a visão de dezenas de aranhas mumificadas caindo de um ninho na parede é algo perturbador. Para outras, é uma das demonstrações mais fantásticas de engenharia natural que a evolução já produziu. Mas a maioria das pessoas, depois de compreender a complexidade e a utilidade desse ciclo, passa a olhar para os ninhos de barro com um sentimento diferente, um profundo respeito por um processo ecológico tão antigo e eficiente que ocorre de forma invisível nas paredes de milhares de lares brasileiros durante a primavera e o verão. Então, diante de tudo isso, o que você deve fazer ao encontrar um ninho de barro na sua parede? A resposta correta depende do estado do ninho. Se o ninho estiver ativo, o que você pode notar, observando o movimento da vespa fêmea trazendo barro úmido ou carregando presas para dentro, a recomendação é deixá-lo completamente em paz. Ela terminará sua construção ao longo da temporada, selará a última câmara e irá embora para nunca mais voltar ao mesmo ninho. Ela não vai expandir a estrutura indefinidamente e não vai criar uma colônia barulhenta na sua parede. Se o ninho estiver claramente abandonado, seco, acinzentado, com pequenos furos redondos por onde as novas vespas saíram, você pode optar por deixá-lo como está. Os tubos vazios servem como abrigos importantes para outros insetos benéficos durante o inverno. Mas se a presença visual do ninho seco realmente te incomodar, você pode raspá-lo com uma espátula e limpar a parede sem nenhum remorso, sabendo
que o ciclo daquela geração já foi concluído com sucesso. O que você nunca deve fazer é destruir um ninho que ainda está ativo, não porque a vespa vá te atacar em retaliação, pois sabemos que elas são extremamente pacíficas, mas porque ao fazer isso você estará interrompendo um serviço gratuito e natural de segurança ecológica na sua propriedade. Você estará eliminando uma caçadora implacável que está fazendo um trabalho de proteção que você mesmo não consegue realizar. O ninho de barro na sua parede não é um problema estético a ser resolvido. Ele é a própria solução que a natureza encontrou para o controle das aranhas perigosas que cercam sua casa. Da próxima vez que você vir alguém se aproximando de um desses ninhos com uma espátula na mão, conte a essa pessoa o que realmente está acontecendo no interior daquelas paredes de barro. Você já encontrou um desses ninhos de barro na sua casa? Ou já abriu um ninho antigo por curiosidade? Deixe seu relato aqui nos comentários, eu leio e respondo a cada um de vocês. E se você quiser conhecer outra criatura construtora incrível que faz sua casa usando materiais ainda mais surpreendentes do que o barro, o próximo vídeo do canal já está pronto e esperando por você. Até a próxima!